Muito bem, eu fico muito contente de estar aqui nesse primeiro pós-encontro do ano de 2024 do nosso ECC, já, digamos assim, avançado o tempo da quaresma, para poder falar um pouco sobre justamente a relação entre matrimônio e quaresma. Eu vou ao texto clássico, que é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, quando São Paulo diz: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres se submetam em tudo a seus maridos. 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, eu digo com referência a Cristo e a igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. São Paulo, aqui, nos apresenta uma doutrina sobre o sacramento do matrimônio que justamente é como que o núcleo, o coração da fé da igreja na realidade desse sacramento. Vocês sabem que para a Igreja Católica o casamento não é apenas uma união natural. Para boa parte das igrejas protestantes, o matrimônio não é um sacramento. É tão somente uma união natural entre um homem e uma mulher, que se torna uma só carne. Para a Igreja Católica, o matrimônio é um sacramento. Por quê? Porque São Paulo, aqui, nos diz de maneira categórica: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, a fim de apresentá-la a si mesmo, sem mancha nem rugo, nem defeito, mas gloriosa, e diz: pelo banho da palavra com a água. Ou seja, o matrimônio não é uma união tão somente natural. É uma união sobrenatural, que São Paulo compara com a união entre Cristo e a igreja, fazendo referência ao batismo. A sacramentalidade do matrimônio, aliás, nasce do santo batismo.
é o sacramento do batismo que demanda que o matrimônio seja um sacramento. Caso contrário, se um batizado que é chamado à união com Deus, à santidade, é chamado à contemplação, tivesse que se casar, o casamento seria um impedimento para que ele se santificasse, pois ele seria uma união natural. Ou seja, a melhor coisa seria, de fato, cada um buscar a Deus por conta própria, uma vez batizado, porque naquela união tão somente carnal, tão somente humana, ele encontraria mais empecilhos do que ajuda para chegar à união com Deus. Mas, como o matrimônio é um sacramento, logo, a consequência disso é que tudo o que diz respeito ao matrimônio, tudo, favorece a união com Cristo, uma vez que o meu cônjuge é para mim a representação sacramental de Jesus Cristo.